Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 4/6/2026, não é? E esse mês de junho, amanhã, né, dia 5/6, que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós, aqui na Casa de Francisco, vamos realizar hoje o quinto painel espírita sobre sustentabilidade. E recebemos a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora da nossa casa, para realizar a nossa palestra. E o tema é Educação e Sustentabilidade. Carmen, obrigado por você aceitar o nosso convite para estar conosco aqui nessa noite, um pouco fria, mas que logo vai se aquecer com o nosso calor humano, né? Com as boas vibrações que estão sendo enviadas para todos nós, pelos amigos espirituais. E antes de nós iniciarmos o nosso quinto painel espírita sobre sustentabilidade, eu vou ler um pequeno trecho deste livro aqui do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, publicado pela FEB, né? Federação Espírita Brasileira. E o capítulo que eu escolhi é Sustentabilidade como Valor Espiritual. E o nosso irmão André Trigueiro diz assim: é possível que alguns espíritas se mantenham cautelosos em relação à necessidade de modificarmos com urgência nossos hábitos e comportamentos em favor da sustentabilidade, escorados, talvez, na premissa determinista de que tudo se resolverá quando se completar a transição da Terra de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Mas é bom lembrar o que disse Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra básica para os seguidores da doutrina, descrever o mundo de regeneração. Santo Agostinho adverte que, mesmo livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita. Diz assim Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Então, ainda estará sujeita a humanidade às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar. Nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Ou seja, diz o nosso irmão Tretequino, na lógica do processo evolutivo, nós somos os construtores do mundo de regeneração. E se não corrigirmos o rumo na direção de uma sociedade sustentável, prolongaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Não é possível, portanto, esperar a chegada de um mundo de regeneração de braços cruzados, até porque, sem os devidos méritos evolutivos, muitos de nós deveremos retornar a este nosso mundo pelas portas da reencarnação. Se ainda quisermos reencontrar aqui estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, sem os flagelos previstos pela queima crescente de petróleo, gás e carvão, que agrava o efeito estufa, devemos agir agora sem perda de tempo. Então, depois dessa mensagem esclarecedora do André Trigueiro de Santo Agostinho, vamos todos nós, meus irmãos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus Pai, a Jesus, o médico das almas, nosso mestre, nosso guia, a Francisco de Assis, aos benfeitores que trabalham
nesta casa, primeiro para agradecer, e muito, todas as bênçãos, todas as alegrias, todos os ensinamentos que chegam até nós nesse momento, para esse de Santo Agostinho, porque é através desses ensinamentos que nós vamos modificando nossa conduta, que nós vamos melhorando, que nós vamos aprendendo e colaborando com os grandes trabalhadores de Jesus para que esse planeta não sofra mais nenhum tipo de choque como tem sofrido até agora, e que nós possamos deixar para as gerações futuras um planeta mais estabilizado, mais equilibrado, com seus recursos naturais, para que assim, um dia, quando retornarmos aqui, possamos encontrar um mundo agradável, um mundo onde nós possamos viver sem tanto sofrimento. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse estudo. Vamos todos vibrar para que a nossa irmã possa nos auxiliar nesse aprendizado. E também pedimos a Deus que abençoe, tenha compaixão de todos aqueles espíritos que ainda não conhecem o Senhor, ou se conhecem, insistem, teimam em ignorar seus ensinamentos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre todos nós, e pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Carmen, minha amiga, você tem até 7h20, tá? Para Tá, fazer as suas reflexões. Que Deus sempre te abençoe e sempre continue a nos abençoar. E com certeza Ele faz isso. sim. Graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos novamente. E é só gratidão mesmo à Casa de Francisco, porque quando recebemos um estudo, dá um choque, mas é uma bênção, porque a gente mergulha no assunto e a gente aprende. Na verdade, nós é que somos os maiores beneficiados quando um estudo nos cai na nossa mão. Rose, eu quero compartilhar o material. É só você pedir para compartilhar que eu autorizo aqui. Você tem que pedir para Enviar a compartilhar. solicitação. Isso, É pronto. só Está, isso, né? está, só isso. Aí agora, e agora como é que eu faço? Eu não É estou só vendo você compartilhar, normalmente. compartilhar normalmente. É, Como assim? como você faz, que eu já autorizei a você compartilhar. Peraí, peraí. Ah, então eu tenho que fazer diferente. Peraí, você já me autorizou? Já dei autorização para você. Peraí. Ah, tá bom. Já está Agora, iniciou o compartilhamento. agora Você sim. está compartilhando. Já estou vendo a tua área de trabalho. Aí eu tenho que pegar agora aqui. Agora você tem que achar o teu arquivo. Tá. Isso. Pronto, Agora. já abriu. Já estamos vendo. Vocês estão vendo, né? Estamos sim. Mas está atrapalhando a leitura ou não? Nada, nada, não está atrapalhando nada. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, gente. Então sempre gratidão e nós vamos conversar, né? Estamos reunidos hoje para conversar sobre educação e sustentabilidade. Na verdade, o nosso foco vai ser realmente a educação, que é assim a base desse estudo é a obra de Vinícius Pedro Camargo, mestre na educação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro do André Trigueiro também. Então, o nosso foco vai ser educação, que nós sabemos que salvar é educação. Um povo que não é educado não pode resolver essas questões básicas, essas questões da sustentabilidade, da ecologia, de tudo isso que nos envolve. É um povo que não tem educação, é um povo que não se incomoda, não se interessa pela sustentabilidade, pelo cuidado, né? Então, aqui nós estamos.
vamos compartilhar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre educação, sustentabilidade, ecologia e poluição, vamos falar de sentimentos e vamos falar também de emoções. Então, o cuidado com essa ecologia, com a sustentabilidade, tem a ver com como nós estamos entendendo tudo isso que nos envolve, né? Muitas vezes a gente fica sem saber como agir diante, né, de um problema como, por exemplo, o desmatamento na Amazônia. Por exemplo, né? Eu me lembro que eu dava aula e eu trabalhava a questão da geografia, da história, e eu tenho uma sobrinha, não sei se eu já contei para vocês, uma sobrinha que trabalha numa ONG já há muitos anos, e ela é toda envolvida com essas questões, ecológica, a questão dos indígenas. Aí eu perguntei para ela, como é que eu vou ensinar para os meninos, né, essa questão do desmatamento? O que que isso tem a ver conosco aqui? Como é que eles podem, como é que a gente pode agir em relação a essa situação? Aí ela falou assim para mim, tia, quando você for comprar um móvel, uma mesa, você pergunta se aquela mesa tem um selo legal de ter sido, essa madeira ter sido retirada daquele ambiente? A gente se interessa disso? A gente quer saber se aquilo foi realmente legal? Foi uma transação legal? Não. A gente não se interessa por isso. A gente quer a mesa, mas a gente não quer esse trabalho de buscar, na realidade, se as situações foram realmente legalizadas. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E às vezes, muitas vezes, a gente prefere o mais barato que não é legalizado do que pagar mais caro aquele legalizado, não é verdade? Muitas vezes a gente faz isso. Ah, mas eu quero mais barato. Ah, mas o mais barato, a madeira foi, sabe, sabotada. E a gente acaba não lidando com essas situações. Na realidade, a gente não tem essa educação. A gente não se educa nesse sentido. Muitas vezes a gente vai comprar uma verdura, a gente sabe que a verdura, os legumes, têm agrotóxico, e isso, agrotóxicos proibidos, mas aquele é mais barato do que o outro que não tem agrotóxico. A gente compra qual? A gente compra o mais barato. Cadê a nossa educação? Cadê a nossa ecologia? Cadê a nossa sustentabilidade? Então, essa consciência, ela tem que permear em todas as situações. Quando eu reciclo aquilo que o lixo orgânico, o plástico, tem muita gente que já faz isso, né? Tem gente aí que está me vendo que já faz isso há muito tempo, né? Todo mundo faz isso. Quando a gente vai fazer compras, a gente leva a sacola para não usar o saco plástico. Todas as vezes a gente faz isso? Não faz. Então a gente quer a sustentabilidade lá fora, mas não quer mudar os nossos hábitos. A gente quer que alguma coisa se resolva, o governo, o presidente, todo mundo se resolva. Mas qual é a nossa parte aí? Né? Tem aquela música, a nossa parte nesse latifúndio. É bem isso aí. A gente não quer modificar. Isso tem a ver com educação. E o amor pela nossa terra, o amor por essa morada que nos foi ofertada para que a gente pudesse evoluir. Qual é o nosso propósito aqui? Evoluir. Evoluir com o quê? Com educação, com respeito, com amor, né? Com retirando o egoísmo. E aí que ele vai falar aqui embaixo, deixa eu afastar aqui. É uma poesia que no final do nosso estudo, eu vou colocar ela na íntegra, de Casimiro Cunha, e ele diz assim no final: Terra, eis a escola bendita, o lar tantas vezes meu. Aí a gente logo sabe que ele voltou várias vezes, né? Aqui. Não te digas infeliz, porque a gente está sempre reclamando. A gente está sempre achando ruim. Ah, porque está frio, ah, porque está calor, ah, porque está ventando, ah, porque está chovendo. A gente está sempre reclamando, né? Não te digas infeliz na escola que Deus te deu, Casimiro Cunha. Cuidar dela é cuidar de nós mesmos. Se a gente não cuida de nós, como é que a gente pode cuidar do planeta?
É que nem uma casa. Se você não cuida da casa, o que que acontece com essa casa? Se você não limpa, se você não tira pó, se você não vê que alguma coisa precisa ser consertada, como é que você vai querer cuidar do planeta? Então, muitas vezes a gente delega, a gente terceiriza isso para alguém. Alguém que cuide disso. Alguém que economize a água, alguém que não provoque o fogo. A gente está sempre delegando para alguém aquilo que é a nossa parte, como habitantes desse planeta. E aqui essa questão, que é uma questão básica, né, que está no Livro dos Espíritos, a questão 917, que Kardec pergunta como é que a gente pode extirpar, acabar com o egoísmo. Porque Jesus diz assim para a gente, está até no livro Mestre na Educação, é, ele nos ensinou que só há um pecado e uma virtude. O pecado é egoísmo, a virtude é o amor. Aonde que a gente fica aqui? Aonde que a gente fica? Ah, mas eu sou egoísta. Ah, um pouquinho, né? Ah, o amor eu não tenho para todo mundo, eu tenho para os meus. Então a gente ainda é carente dessas situações. E ele vai dizer assim, Allan Kardec, é uma questão que a resposta é muito grande, muito grande. Os espíritos respondem, depois é Fénelon e depois é Kardec, conclui. E nesse trecho ele vai dizer assim: a educação, convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Qual é a nossa questão ecológica, sustentável? A moralidade, né? Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, que é manejar as inteligências? Vamos parar aqui para pensar. Nós, professores, aqui tem um monte de professora, como é que a gente maneja a inteligência? A gente traz a criança, vê em que nível que ela está, e a gente vai ensinando algumas técnicas para que ele possa absorver aquele conteúdo, aquele conhecimento, para ele realizar as questões que ele precisa dentro da idade dele. Então, para que a gente saiba manejar os caracteres, assim como manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo como se aprumam plantas novas. O que ele está falando aqui para a gente? A chave do progresso moral é manejar as inteligências e manejar a moralidade. Como é que a gente consegue isso, né? Porque nós sabemos que quando a criança ela nasce de 0 a 8 anos, até o nosso amigo Guilherme colocou isso na palestra dele, é aquele momento, o processo de reencarnação se consolida. Não é verdade? Então, é aquele momento da educação daquele espírito. É aquele momento em que se modela os hábitos. É aquele momento em que se modela o comportamento. É aquele momento em que aquele espírito que vem novamente para essa experiência para corrigir as suas más tendências. O egoísmo, o orgulho, a vaidade e assim por diante, né? Então, aquela preocupação com a educação, né? Aquela preocupação que a gente tem de corrigir, como ele fala aqui, Kardec fala, corrigir do modo que se aprumam as plantas novas. A criança é uma planta nova, ela está crescendo. O que acontece? Ela ainda está maleável. Se ela entorta, o que a gente bota uma estaca, amarra para ela aprumar? É ou não é? Porque quando ela crescer, ela ficar mais forte, a gente não consegue desentortar, digamos assim. Então, a educação, como ele fala, a questão é da gente saber manejar esses caracteres, para não chegar a um momento, até que nosso amigo Guilherme estava falando, de uma moça, de uma menina jovem, tentando, tentando tirar a sua vida, né? Então, a gente vai começar assim, trazendo um pouco do conceito de educação. Assim como no dicionário, a definição clássica, né, é o processo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, visando sua integração à sociedade e ao mundo. No Mexe na Educação, Pedro Camargo nos coloca, né, que instruir é ministrar conhecimentos. Ele traz uma distinção muito grande, né, que muitas vezes
se destina a escola à educação total do indivíduo, não só a instrução. É ou não é? Professor que se vire aí para cuidar do meu filho, para educar ele. E a gente sabe que a educação é no lar, né? É com os pais, é com os avós, enfim, aquele que destinado a levar aquela criança, a conduzir aquela criança, porque educar é formar o caráter. Então, a gente percebe, principalmente nessa questão da ecologia, da questão da sustentabilidade, desse processo que nós estamos vivendo, de trazer para as crianças essa responsabilidade de fechar a torneira, desse lixo que tem que ser destinado no lugar certo, do cuidado com os animais, tudo isso é natureza do cuidado com a vegetação, de você trazer para a criança essa consciência. Aí ele vai continuar assim: a instrução orna a mente, a educação cultiva a alma. E Kardec, ainda nessa questão 917, ele vai completar a verdadeira educação, vai além da instrução intelectual. Ela modifica os maus hábitos adquiridos e forma o caráter moral do espírito. E aqui, deixa eu ver se. Peraí. Que aqui eu não estou vendo. Aqui, sim. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer: a educação moral baseada nos princípios do Evangelho é o caminho seguro para a reforma íntima e o progresso do espírito. O que a gente percebe? O progresso do espírito não está desvinculado da natureza, dessa terra, né? Não podemos desvincular a educação moral, porque a gente pensa nas pessoas que canetam, as pessoas que trabalham no governo, enfim, que trazem as ações, né, que muitas vezes são ações desvinculadas daquilo que nós sabemos que é o importante para o nosso planeta, mas o que a gente faz a respeito disso? Porque a gente, como eu falei no começo, muitas vezes a gente terceiriza aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia em relação ao nosso planeta. E aqui a gente vai falar sobre sustentabilidade, que não é somente ambiental, é o modo de ser no mundo, como eu estou agindo no mundo. A questão da sustentabilidade tem a ver com o equilíbrio. E a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Grande Paulo Freire. Na questão ambiental, a sustentabilidade é você usar os recursos naturais de forma que as gerações futuras possam utilizá-los. Aí a gente pensa, geração futura, para os meus netos, para os meus filhos, né? Para os meus bisnetos, não, é para a gente mesmo. Então, a gente preservar a biodiversidade, a água, o cuidado com a água, os recursos naturais, a gente está cuidando do planeta para a gente voltar. Muitas vezes a gente vai voltar até antes do bisneto chegar, não é? Então, no social, garantir que o desenvolvimento beneficie a todos, reduzindo a desigualdade, o desperdício e a exclusão. E a gente para um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem o hábito de eu digo assim, o brasileiro, quando a gente vai fazer uma comida, quando a gente vai, tem um almoço em casa, a gente às vezes fala assim, é melhor sobrar do que faltar, não é isso? Aí às vezes a gente faz demais e sobra. E aí o que acontece? A gente joga fora. Quando a gente joga fora, a gente está deixando que outros aproveitem. Repara? E a gente tem essa mania, né? De fazer demais a comida. Aí não dá para, aí guarda na geladeira, não sei o quê. Quando a gente vê, a gente tem que jogar fora. E a gente está desperdiçando aí, né? Criando essa exclusão. Eu me lembro, uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que nos anos, é, nos anos 70, sei lá, acho que 70, pode ser. Comecei a trabalhar 70, 75, e uma amiga minha foi para a Alemanha com o marido que foi transferido para lá. E ela escreveu carta, naquela época não tinha WhatsApp, ela escreveu uma carta para mim. Ela disse: Carmen, você não imagina o que aconteceu. Nós fomos convidados para jantar na casa do colega de trabalho
E um dia antes, a dona da casa ligou para mim e perguntou quantos bifes eu comia, já que ia ter uma carne assada, alguma coisa assim. Ela disse que ela tomou um susto. Quantos bifes eu como? Sim, porque vai ter bife, arroz. Quantas colheres mais ou menos de arroz você come? Então, ela perguntou para as pessoas para que ela não fizesse para que não tivesse o desperdício. Gente, a gente imagina alguma coisa dessa? A gente pergunta para o filho quantos bifes você vai comer naquele dia? Sabemos que a Alemanha, naquela época, estava passando, foi destruída por causa da guerra e tudo, passou por um momento muito difícil. Então, as pessoas aprenderam a não desperdiçar comida. Repara como isso é educação? Educação na marra, né? Educação por causa da falta. E a gente acaba vivendo, trabalhando essas questões para não ter o desperdício. Eu fui na casa de uma amiga, da filha de uma amiga minha, agora ultimamente, na Holanda, e aquela, claro que ela não perguntou se eu comia bife ou não, mas ela fez aquilo exatamente que a gente ia comer sem desperdício, para não jogar fora. Repara que a gente não tem essa educação. E no espiritual, como é que a gente entende essa sustentabilidade, né? Viver, viver em harmonia com as leis do amor, da caridade e responsabilidade. Ser agente consciente da criação de Deus. Então, esse amor à terra, esse amor aquilo que nós precisamos fazer de caridade, de responsabilidade, de equilíbrio é viver em harmonia com as leis divinas. Então, repara que uma coisa não está desvinculada da ecologia. Tudo isso faz parte da nossa vida e que nós precisamos nos educar. E quando a gente faz, até a Denise estava comentando, né, da filha que começou a fazer essa coleta, né, que você começou, e aí a sua filha pegou o jeito, né, a educação, e as crianças aprendem assim. As crianças aprendem. Isso é ser sustentável, equilibrado. E ele vai falar assim, André Trigueiro, também nesse livro, né, que a Rose fez o preparo. A crise ambiental, ele diz, antes de tudo, é uma crise de valores. E valores se mudam pela educação, pela consciência e pelo amor ao próximo. Sim, porque se eu sou sustentável, né, eu estou amando o próximo. Se o desperdício não acontece na minha casa, aquilo que sobra eu destino para alguém, eu estou sendo sustentável, né? Quando ele fala aqui, usar os recursos naturais de forma que as gerações futuras possam utilizar, né, preservando a biodiversidade, a água, os recursos naturais, é a sustentabilidade. Então, essa consciência nós precisamos ter. Isso é amor ao próximo. E a reciclagem? A reciclagem. Vamos falar um pouquinho aqui da reciclagem. Bom, na família, reciclagem dos sentimentos. Sabemos que o lar é onde testamos a nossa verdadeira capacidade de sustentabilidade moral. É no lar. Ah, mas nós estamos falando do planeta, nós estamos falando de água, nós estamos falando de desmatamento. Gente, a gente precisa, é na família que a gente começa tudo. É no lar, é no nosso dia a dia, não é lá fora. Justamente a gente pensa que tudo é lá fora. Não é, é dentro. A educação é você tirar de dentro para fora. É você agir aquilo que você tem dentro para fora. Então, poluir com reclamações. Ah, mas como é que eu vou poluir? Sim, você polui o ambiente. Você gera um ambiente tóxico, porque a gente reclama a toda hora. Então, a gente precisa reciclar os nossos sentimentos. Então, essa questão dessa poluição que a gente intoxica a nossa casa,
né? O que que acontece? O ambiente fica pesado, porque a gente reclama disso. Ah, porque tirou fora. Ah, porque devia ter feito aquilo. Ah, porque que não chegou na hora. Ah, porque não sei o quê, não tirou o lixo, não sei o quê. É o tempo todo a gente reclamando. Aí a pessoa diz assim: ah, mas eu faço o evangelho todo dia na minha casa. O que que adianta? Se você faz o evangelho, você limpa o ambiente, você começa reclamando, você começa irritando as pessoas, você está poluindo o seu ambiente, a sua casa. E a sua casa é o reflexo do lado de fora, né? Ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, você tem que manipular os caracteres, como ensinou para gente, né? Kardec. Como é que manipular os caracteres é você usar uma outra forma. Ao invés de reclamar, você conversa. Porque cria um clima, né, gente? Cria um clima horroroso. É um clima horroroso. Mas a gente tem essa mania. Economia dos conflitos. Economia dos conflitos. Porque a gente está sempre brigando por coisa boba, coisa que a gente não precisava brigar. E a gente polui o ambiente novamente. E aí você irrita as pessoas. Você cansa, você entra num lar tóxico de reclamação, de briga. Eu não sei se eu já contei para vocês, né? Hoje meu marido não está mais aqui, mas eu me recordo, quando eu leio essas coisas, eu me recordo, meu Deus, quantas vezes eu deveria ter evitado conflito por coisa boba. Vou contar para vocês, só essa parte. Secador de prato, já contei para muita gente, secador de prato. O meu marido tinha um toque, né? Ele gostava de tudo certinho, até as canecas, a asa tinha que estar na posição certa. Eu ficava irritada com isso. Aí eu tirava, botava ao contrário, só para irritar. Olha que coisa boba. Mas o secador de prata é o pior. Então ele tinha mania de colocar no meio e eu queria afastar, porque dava mais espaço para colocar as coisas. Então, ele botava no meio, eu afastava. Eu botava no meio, afastava. E ficava essa coisa boba, infantil. O que que isso gerava? Irritação. Irritação. Sabe? O que que acontece quando as pessoas que vivem na casa estão irritadas, estão chateadas? Ah, chega bastante amigo aí para poder continuar essa irritação, essa reclamação, né? Então, nós poluímos o nosso lar, né? A gente fica preocupado com a poluição do lado de fora, mas a gente tem que começar a limpar a poluição dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, sabe? Diminuindo as reclamações, arranjando outra forma. Nós sabemos outras formas para poder evitar as reclamações. Conflitos, muitas vezes a gente briga. Dentro do lar, a gente tem gente que é de uma política, gente de outra, né? É o time, é não sei o quê, é religião, tem um monte de coisa que a gente cria esses conflitos e a gente precisa economizar isso aí, ter essa sustentabilidade, né? Preservar a individualidade. O que que é isso? Você respeitar do jeito que o outro é as escolhas. Nós que temos filhos já grandes aqui, eu imagino, né? Ah, porque o filho deveria ter feito isso, deveria fazer aquilo. Caramba! Tem aquela lição que eu adoro, né? É, que eu acho que está no Caminho Verdade e Vida. É, como é que é, meu Deus, o título? Evitar, não. Eu não estou me lembrando. Denise, daqui a pouco me lembra. Renunciar, me lembrei agora, chegou. Renuncie à alegria de vê-los transformados. A gente tem que renunciar, porque a gente fica incomodado que o outro não faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, que o outro não tem a escolha que a gente acha que deveria ser. Então a gente precisa tranquilizar o nosso lar, tranquilizar a nossa mente e ser sustentável. Sustentável é ser equilibrado. E aí, aqui tem uma frase que eu acho ótima, que está, eu acho que é o homem de bem, eu acho que é isso mesmo. O homem de bem prefere ter a paz a ter razão. A gente trabalha nisso? A gente prefere a paz ou a razão? Não. A gente quer ter razão, porque a gente acha que a nossa forma de pensar é a forma correta. Não é assim que acontece?
E aí, de novo, a gente está preferindo o egoísmo, que a gente está pensando na gente. E a gente precisa liberar, a gente precisa desapegar dessas questões pequenas que poluem o nosso lar, poluem a nossa casa, né? E aqui, novamente, nas relações sociais, um clima saudável, né? Às vezes a gente passa, tem gente que ainda trabalha o dia inteiro, né? O ambiente de trabalho, exercer a caridade moral, a poluição verbal, a fofoca. Ah, não, a gente não faz fofoca, a gente faz comentário espírita, não é? A gente fala do outro, a gente polui com a nossa aquilo que a gente acha que está certo, com a nossa mania de achar que nós temos a verdade absoluta. Então, nós estamos poluindo aquele ambiente. Nós estamos criando que muitas vezes a gente pega a ideia de alguém e segura e passa adiante. Passa adiante. Aí vira aquela situação que você. É aquela história do telefone sem fio, que você escuta uma coisa, acha que é aquilo, e você vai passando, passando, passando. Você cria aquele ambiente insustentável. A gente está falando de sustentabilidade do planeta, mas, de novo, começa dentro da gente. Sustentabilidade da paciência. Jesus nos ensinou a bater a poeira do sapato, dos sapatos, faltou um S aqui. O que é isso? Aquilo que nos inconformando, devia ser, sabe? Esquece, esquece. Sacode a poeira e vai, e segue. A gente não vai mudar ninguém. A gente tem que fazer o quê? Ter paciência, sustentabilidade da paciência. E a generosidade intelectual, aquilo que você sabe, aquilo que você já domina, você vai ajudar o outro. Você vai passar para o outro aquilo que você sabe. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei numa empresa que eu ia começar um trabalho diferente sobre a pedagogia e eu não sabia como é que eu ia começar. E não tinha ninguém para me ajudar. Aí, numa vez, apareceu uma pessoa que fazia o mesmo trabalho que eu. Quando eu cheguei perto, né, do trabalho que ela estava desenvolvendo, ela desligou o computador para poder não me ajudar. Olha, será que acontece isso? Sempre acontece, né? Sempre acontece, né? Então, eu não estou nem lendo aqui embaixo. Ah, tá bom. Então, o homem de bem purifica o ambiente silenciando diante o mal. Olha, então a gente precisa mudar, a gente precisa purificar o nosso ambiente. E não é só falando, é o pensamento também. Ah, mas eu moro sozinha. E o pensamento? E o pensamento? Não polui o ambiente? Claro que polui. Então a gente precisa da sustentabilidade, aqui como ele fala aqui, como aplicar nossos dois principais laboratórios de evolução, educação e sustentabilidade. E aqui, espiritismo e ecologia, nós vamos trazer aqui um pouco do André Trigueiro, né? Do livro Ecologia e Espiritismo, né? E ele vai nos dizer, a crise ambiental é um sintoma da desconexão do ser humano com Deus, com o próximo e com a natureza. Ela só se resolve com educação e com amor. Repara, porque a gente fica sempre pensando que é lá fora. A gente tem que resolver as coisas lá fora. Não, a gente tem que resolver as coisas aqui dentro. A nossa conexão com Deus é uma situação íntima nossa, né? E ela só se resolve com educação e amor. E André Trigueiro, de novo, o Espiritismo oferece respostas profundas para a crise ecológica, a responsabilidade do espírito pelo uso que faz dos recursos criados com Deus, por Deus. E aqui, né, a consciência ecológica, o amor à criação e a responsabilidade espiritual. E aqui? Aí nós trouxemos aqui algumas parábolas para a gente estar trazendo essas questões ecológicas e fazendo com que a gente possa refletir em cima delas, né? E a história da palavra dos talentos, né? Todo mundo conhece que o Senhor viajou e confiou seus bens aos servos. Quem multiplicou foi elogiado, quem enterrou por egoísmo foi repreendido. A água limpa, as florestas,
o solo fértil, as fontes de energia, a biodiversidade. São os talentos de hoje. O que que a gente está fazendo a respeito disso? A gente vai enterrar ou a gente vai se incomodar e a gente vai fazer alguma coisa a respeito disso, né? O que que a gente pode fazer a respeito das florestas? Eu já dei uma dica para vocês, a questão das coisas que nós temos, que a gente comece a se interessar de que forma que esses produtos, como a madeira, por exemplo, chegou à nossa casa, né? A água limpa, a gente se preocupa, a gente pensa sempre, até a Rose estava falando isso, que isso é uma coisa ilimitada, que a água é ilimitada, a gente vai ter sempre. Não é bem assim. Então, se a gente não se educar e não educar aqueles que estão conosco, as crianças, né, os filhos, as crianças, os bisnetos que vão chegar, a gente vai chegar uma hora, e quando a gente voltar aqui, que a gente não vai ter água sempre, né? O solo fértil também. De que forma é que a gente pode estar colaborando com isso? A gente se interessando para aqueles governantes que vão cuidar desse solo com os agrotóxicos que são proibidos, que muitas vezes passa batido. Que como que a gente vota, né? Outro dia uma pessoa estava falando, como é que a gente vota nos nossos governantes? A gente vota naquele que se preocupa com aquilo que me interessa. Ah, se eu sou aposentada, eu quero o meu salário direitinho. É um político que vai cuidar disso, vai também disso. E o resto dele? O resto, ele vai se meter na questão da produção, da agricultura, ele não está nem aí, está deixando rolar. Enfim, os agrotóxicos não está nem aí. Mas a gente quer somente aquilo que nos interessa. Olha o egoísmo aí, né? A fonte de energia. Será que a gente se preocupa com essa questão da energia que chega na nossa casa? Será que a gente se preocupa em estar sempre desligando, né? Mas eu preciso de ar-condicionado todo dia, senão eu não durmo. Caramba! Como é que. Eu preciso ligar o ventilador sempre, eu só durmo com o barulho do ventilador. Caramba! Quem é que ensina isso? Eu ensino a criança isso. Vou ligar, porque ela não consegue dormir. Aí o que que acontece? Ela vai continuar ligando o ventilador, o ar-condicionado todo dia. E o gasto de energia, e o desperdício, né? A gente não pensa nisso. A gente acha que a educação é uma coisa, sabe, que a gente não precisa se preocupar com essas situações. Que depois, mais tarde, eu me lembro, não é sobre energia, mas é sobre hábito. Uma amiga minha, eu fui almoçar na casa dela, até colega de escola. E aí a mesa estava pronta, comida, tereré. Aí ela, meu Deus, não tem Coca-Cola. Tipo, cara, tem água. Mas aqui em casa ninguém almoça sem Coca-Cola. Eu digo, não quero, se você um dia não tiver dinheiro para comprar Coca-Cola. Eu não sei o que acontece. Então a gente cria as algemas, os hábitos, e depois a gente não consegue tirar, né? E aí a gente vê crianças com hábitos, com costumes. Quem é que enfiou esse costume? Quem é que permitiu que acontecesse? A pessoa que educou. Não houve educação. Não houve. Aí ele vai falar aqui. O que estamos fazendo com eles, com esses talentos que nos foram dados, né? Preservando-os para os que vêm depois ou enterrando-os na poluição e no consumismo, no esgotamento. É isso que está acontecendo, né? O futuro, sabemos que vamos precisar economizar água, luz e outras situações aí que nos chegarem. Não tem jeito. E Vinícius nos coloca: o homem responderá pelo uso e pelo abuso de. Olha, Vinícius é da década de. Eu acho que esse livro é de 1940, não sei. Responderá pelo uso e abuso de todas as faculdades e recursos que lhe forem confiados. É isso aí. Nós vamos ter que. Porque a gente vai voltar aqui, se Deus quiser. A gente vai voltar aqui. E aqui, outra parábola, para a gente refletir em cima dessa questão da educação e sustentabilidade.
O homem rico que banqueteava no supérfluo, enquanto Lázaro desejava apenas as migalhas, né? O rico representa a nossa sociedade de consumo, que se esgota, que esgota o planeta para manter padrões baseados na ostentação e no desperdício. Vocês sabem quantos litros de água são gastos para uma calça jeans? Uma calça jeans, só uma. De 5 a 10 mil litros de água. Ah, mas eu preciso comprar uma calça jeans nova? Esse ano eu não comprei. 10 mil litros de água para uma calça jeans. Isso é colocado na mídia? Isso se fala? Claro que não. Imagine, se as lojas vão colocar, se as empresas vão colocar isso. Não. Eles querem que as pessoas comprem, 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 comprem. Aqui no Brasil, nós não temos muito hábito de usar roupa, comprar roupa usada. Não temos muito esse hábito. Não temos. A não ser no bazar, no centro, tarará. Mas não temos esse hábito. A gente quer a roupa nova, a gente quer o móvel novo, muitas vezes. Então, esse hábito, o que que acontece? Esse padrão de ostentação, que é ostentação. Às vezes a gente abre o armário, ah, eu preciso de um vestido novo para o casamento. Caraca, tem dois vestidos lá. Ah, mas aí vai aparecer na foto com o mesmo vestido da outra festa? Gente, é exatamente isso aqui. Ostentação. A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo essas coisas. Mas quando a gente quando a gente foi jovem, a gente fazia, exigia essas coisas. É ou não é? Estou falando uma mentira? Não. Ah, mas eu quero uma roupa nova. Ah, vocês sabem quantos litros de água para a gente ter um bife no nosso prato? Um bife. 3 a 4 mil litros de água. 3 a 4 mil litros de água para um bife. Um bife, imagina um boi. Então, repara, essas questões ninguém fala. Até o Sérgio Felipe, que é um psiquiatra, que eu não sei se vocês já assistiram alguma palestra dele, ele tem esses dados, esses números, que é uma coisa espantosa, e a gente fica espantada, né? Quando a gente se depara com isso, o gasto de água, por causa do quê? Dos padrões na ostentação e no desperdício. E o Lázaro representa as futuras gerações e as populações vulneráveis, que já sofrem com a falta d'água e de alimento. Então, Kardec, aqui na questão 705, ele nos diz, eu não me lembro qual foi a pergunta, mas enfim, a Terra, eu acho que se a Terra produziria o necessário para todos, então os espíritos respondem, a Terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não supre a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que deveria ser destinado ao necessário. E aí eu me lembro, gente, infelizmente a gente muitas vezes, o supérfluo, a gente se insere nessa situação. O que que é um churrasco, gente? Fala sério. O que que é um churrasco? Um exagero, uma comidalhada, né? É exatamente isso aqui. A gente não se preocupar com o futuro, com as gerações futuras que somos nós, né? Então, essa situação são situações importantes para nós, né? Para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Do que realmente a gente pode estar diminuindo, né? Esse padrão de ostentação no desperdício. E aqui vamos trazer aqui uma outra reflexão das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia não se limita ao perdão, inclui o cuidado com toda a criação de Deus. E aí entra o nosso planeta, a nossa intimidade, a nossa família, entra tudo, tudo. Amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento supremo, que resume toda a lei moral. O amor ao próximo inclui o amor pela morada que compartilhamos, que é a terra, né?
Nós realmente, eu sempre penso isso, né? O dia que nós estivermos, e aí eu me incluo, eu estou colocando eu, Carmen, o dia que eu não conseguir ficar tranquila na minha casa, que tem teto, que tem janela, que tem cobertor, que tem geladeira, o dia que eu não conseguir dormir, né? Porque tem alguém lá fora, no frio, com fome, aí eu estarei melhor, né? Mas a gente ainda não consegue isso. A gente ainda não consegue esse amar uns aos outros. A gente ainda não consegue. Nós conseguiremos, até com a Rose falou no estudo, né? A irmã Dulce, ou Madre Teresa, eu acho que foi irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? Que acolhia todos eles. Então, nós estaremos nesse nível quando nós nos indignarmos, não conseguirmos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz enquanto tem gente na rua, enquanto tem gente no frio, né? Nessa morada que nós compartilhamos, né? E aqui a perfeição moral consiste em fazer o bem sem esperar recompensa. O homem que cuida do meio ambiente sem ser cobrado ou vigiado pratica caridade pura. Quantas pessoas, muitas vezes aparecem algumas reportagens de pessoas cuidando dos animais para que eles não sejam extintos, então coloca aquele chip e fica monitorando e se preocupa, né, com aquele animal que está ameaçado, né, de acabar, de não ter mais. Então, eu acho esse movimento é um movimento de amor à criação. Aqui vamos aqui, tá quase acabando o tempo. Então, gente, exemplos do cotidiano. Desperdício no prato, jogar comida fora, ignora o esforço da natureza e o direito do irmão que passa fome. Servir apenas o que consumimos é a educação. O consumo por ansiedade, cada compra por impulso gera um lixo e consome recursos preciosos para alimentar o orgulho. O verdadeiro patrimônio do espírito é imaterial, porque muitas vezes a gente consome porque está nervoso. Tem gente que faz compra, se tem muito dinheiro, faz a compra. Você come exageradamente, enfim, tudo que a gente faz por impulso gera um lixo. E gera um lixo, você está impactando na questão ecológica do planeta, né? O testemunho pelo exemplo. As novas gerações aprendem quando vem o pai, a mãe, a avó fechar a torneira, a mãe separar o lixo, né? E, e a família tratar todos com igual respeito. E a caridade material, zelar pelos recursos da terra, é caridade. Não desperdiçar é um ato de amor ao que está aqui hoje e ao que chegará amanhã. E aí a gente está terminando, eu vou passar aqui, né? E eu vou trazer essa poesia de Casimiro Cunha, que está no livro. Ai, depois eu vejo. Ah, não, aqui, Momentos de Ouro, que o título é Escola. Escola. E ele diz assim: fita o mundo em derredor e a vida que te bendiz. Soma as bênçãos que te cercam, não te digas infeliz. Onde estiveres, anota ao senso que te conduz. O sol igual para todos é fonte jorrando luz. Respirando dia e noite, gastando ar e mais ar, pelas bênçãos que assimilas, nada precisas pagar. Toda a mata é um quadro lindo, em tela verde formosa. Ninguém explica na terra a beleza de uma rosa. Águas claras rolam perto, caminhas, pode colhê-las. Tens a noite iluminada por lampadares de estrelas. Atravessas mares, montes, primaveras encantadas, desfrutas árvores, frutos, cidades, campos, estradas. Terra, eis a escola bendita, o lar tantas vezes meu. Não te digas infeliz na escola que Deus te deu. Então, amigos, eu termino aqui. Deixa eu interromper aqui. Com o estudo de hoje, espero que
a gente tenha podido refletir, assim como eu, na questão da ecologia que entra na educação. Nós precisamos nos educar, educar o nosso espírito e trabalhar as questões mais íntimas nossas, né? Educar é você tirar de dentro para fora. Então a gente precisa construir aqui dentro melhor. É isso, gente. Obrigada aí pela oportunidade, obrigada pela chance aí para a gente pensar um bocadinho, deixar umas minhocas aí na cabeça. Obrigada, minha irmã. Foi realmente um estudo muito bom, com muitas reflexões, né? Você toca em coisas que às vezes a gente nem percebe que está fazendo, né? Essa do churrasco e outras coisinhas mais que a gente para pensar e diz, não, realmente, né? E também aquelas festas, Natal, Ano Novo, né? Que faz aquela mesa e no outro dia o que não se consome vai para o lixo, que azeda, ainda mais quando é numa cidade muito quente, como o Rio de Janeiro, né? E a gente tem que observar essas coisas, realmente é muito desperdício. Então, amanhã, e é comemorado no mundo inteiro o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, né? Que nós já começamos a refletir hoje, na véspera, mas que a gente aproveite todo dia de amanhã para relembrar, para pensar um pouquinho o que é que eu estou fazendo e que eu ainda não tinha percebido que representa um desperdício. Então, vamos nos educar, vamos corrigir. E como você citou aí o nosso amigo Pedro de Camargo Vinícius, do livro Mestre da Educação, quando ele diz que o grande problema que o homem tem é um problema de educação. E é verdade. Educação. A sustentabilidade passa pela nossa educação. Tudo, tudo. Salvar e educar, ele coloca. Salvar e educar. Então, quando Educar. nós vamos trabalhar isso, vamos trabalhar na nossa educação, para que Sim, nós possamos herdar sem pensamento egoísta, mas que nós possamos herdar um mundo melhor. Porque com certeza iremos reencarnar. E com certeza iremos reencarnar aqui. aqui. Então, que Isso a aí. gente possa, né, herdar de nós mesmos um mundo melhor, um mundo mais agradável, um mundo mais equilibrado. Caso contrário, vai ficar complicado. Porque se no momento já está complicado, imagine Sim. se nós não nos educarmos e de forma invigilante, não trabalharmos para manter esse mundo tão belo, né? Porque fala mundo de provas e expiações, mas, gente, pelo amor de Deus, Deus é tão misericordioso que Ele nos dá Sim, um mundo de provas e expiações que é um espetáculo. Então, se esse verdade. mundo de provas e expiações é um espetáculo, imagine o mundo celeste como não será. Sim, Né? Porque o que nós temos aqui são coisas maravilhosas, florestas fantásticas, cachoeiras, o oceano, né? As montanhas, coisa maravilhosa. Como Deus é bom. Para aqueles espíritos como nós, ainda sem educação e vigilantes, Ele nos dá esse presente que é o planeta Terra, o Brasil, que coisa linda. E o que é que nós estamos fazendo com esse presente divino? Desmatando, fazendo queimadas, poluindo, enchendo os rios de lixo. Então vamos refletir, vamos aproveitar o dia de hoje, onde estamos fazendo esse estudo, que agradecemos à nossa irmã Carmen, e o dia de amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, para pensar um pouquinho em mudar as nossas atitudes. Então, esse nosso quinto painel espírita sobre sustentabilidade tratou de educação e sustentabilidade, que foi maravilhosamente bem desenvolvido, apresentado pela nossa irmã Carmen Matos, que é trabalhadora de Francisco de Assis, que também era muito preocupada com a ecologia, não é? Então, meus irmãos, eu desejo a todos um grande beijo do coração. E para a gente encerrar hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de encerramento. Alberto, querido, faz a nossa prece aí. Pois não, que neste momento, após essas reflexões trazidas pela companheira Carmen, possamos rogar ao Pai que nos fortaleça no nosso despertar de nossa consciência em relação à nossa vivência neste planeta,
para que possamos nos relacionar com o nosso próximo e com a nossa Mãe Terra de forma sustentável, de forma saudável, para que possamos, assim, estabelecer uma conduta de equilíbrio baseada na moral de Jesus, para que possamos, assim, caminharmos juntos num mundo melhor, um mundo mais saudável, mais equilibrado em todos os aspectos, social, político e ambiental. Que possamos, então, desse contexto, sermos indivíduos promovedores da mudança, através do despertar de nossas consciências, do papel que exercemos para o bem coletivo, para o bem de todo nosso, toda a nossa humanidade, que possamos ser agentes promovedores destas modificações, buscando sempre consciência do nosso agir, do nosso proceder, e que esse proceder esteja sempre baseado nas leis de Deus e na lei maior de Jesus, que é o ensinamento do amor. Que possamos, então, neste momento, estar agradecidos por este encontro, por essa partilha, por esta divisão, né, de conhecimento, e que possamos, então, colocar em prática no nosso dia a dia. Estejamos com Jesus em nossas vidas e o Pai Celeste em nosso viver. Assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos nos despedindo aqui. Lembrando que amanhã teremos os nossos estudos, às 16 horas. Estudamos o livro dos Bastidores da Obsessão, depois o livro dos Médios. E mais uma vez agradecendo a nossa irmã Carmen pelo estudo de hoje, que foi muito bom na nossa casa, que é a casa de Francisco de Assis. Ó, um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje e sempre. Paz e bem para todos. Tchau, gente. Carmen, Tchau. obrigado, hein? Foi muito bom.